Alguma vez já parou para pensar por que que alguns conteúdos técnicos prendem a gente do início ao fim, enquanto outros dão um sono danado? Pois é, existe uma fórmula para isso. Hoje, a gente vai desconstruir o manual por trás do conteúdo que realmente cria impacto, que cria autoridade. Bora mergulhar nessa engenharia da comunicação? A gente sabe bem como é que é. De um lado, tem aquele conteúdo super acadêmico que parece mais uma tese de doutorado, sabe? Do outro, tem o hype, aquele hype raso que não ensina nada além do que já está na documentação oficial. A grande questão é, onde que está o conteúdo que respeita a nossa experiência? Como criar algo que seja profundo, mas também prático, algo que um profissional sênior de verdade queira consumir até o final? Olha só a diferença aqui. Na esquerda, uma palestra genérica que não diz nada. Na direita, um servidor pegando fogo na Black Friday. A abordagem Dev Raiz não pede licença, ela começa direto na dor. Um problema que, poxa, todo mundo que trabalha em produção reconhece na hora. Isso não é uma abertura, é um gancho. Um gancho que puxa a gente para dentro da conversa sobre como apagar esse incêndio. Ok, para entender essa fórmula, a gente vai quebrar ela em 5 pilares fundamentais: a persona, a estrutura, o conteúdo, a linguagem e, claro, o objetivo final de tudo isso. Vamos começar. Vamos lá. Primeiro pilar, a identidade. O segredo aqui não é agir como um professor numa sala de aula, de jeito nenhum. A ideia é encarnar a figura de um tech lead experiente, sabe? Aquele que já viu de tudo, que não se impressiona fácil com a tecnologia da moda e que está ali para guiar a equipe na trincheira, no dia a dia. E essa persona se constrói em cima de 4 traços bem específicos. A autoridade vem da profundidade técnica, não de falar mais alto. A honestidade é sobre dizer na lata que uma tecnologia não serve para um certo contexto, mas claro, explicando por que técnico. O nós é o que cria o senso de comunidade, de que está todo mundo junto nisso. E a energia, bom, não é de um youtuber que grita, é de foco, de seriedade. Aqui a gente vê a autoridade sem arrogância em ação. A frase é muito clara, não é sobre a velocidade de digitar código, e sim sobre a profundidade da engenharia. A autoridade não vem de parecer inteligente, mas de demonstrar um conhecimento sólido, um conhecimento que foi testado no campo de batalha, que é a produção. Essa aqui é a chave para conexão. A linguagem do nós simplesmente derruba aquela barreira entre quem fala e quem ouve. Deixa de ser uma palestra de cima para baixo e vira uma conversa entre pares, entre iguais. O comunicador não é um guru distante, ele é parte da mesma comunidade enfrentando os mesmos perrengues. E isso gera confiança, gera engajamento. Agora, vamos para o segundo pilar e ver como tudo isso se organiza. Profissionais de tecnologia são pessoas ocupadas. O tempo deles é, literalmente, dinheiro. Por isso, a estrutura do conteúdo não pode ser aleatória, ela precisa seguir um arco narrativo pensado para capturar e manter a atenção do começo ao fim. E esse arco tem 3 atos bem definidos. Começa com o gancho, aquela dor que conecta todo mundo ao problema. Segue com a jornada, que é o mergulho técnico com exemplos do mundo real, nada de Hello World. E termina com o desafio, uma espécie de lição de casa mental que força a aplicação do que foi aprendido. Então, o ponto crucial é esse. A primeira frase define se a pessoa vai continuar assistindo ou se vai para outra coisa. Começar com a dor cria uma conexão imediata. Mostra que quem está falando entende o mundo de quem está ouvindo e que tem algo de valor para oferecer. É a diferença entre pedir atenção e merecer essa atenção. E olha que exemplo fantástico de um call to action de valor. Não é um pedido genérico, tipo, dê um like. Ele conecta a ação a um benefício muito tangível e de alto valor: evitar um desastre em produção. Ele reforça a promessa que foi feita lá no gancho inicial e justifica o engajamento como um investimento e não como um favor. Certo, agora a gente chega no coração da coisa, o conteúdo. Se o que está sendo ensinado pode ser encontrado fácil na documentação oficial, então, sejamos honestos, o conteúdo é meio inútil. O verdadeiro valor está naquilo que a documentação não conta. E esse insight tem nome. É o pulo do gato. É aquela informação crucial que vem da experiência, sabe? Da tentativa e erro, das madrugadas resolvendo problema em produção. É o tipo de conhecimento que separa quem só leu o manual de quem aplicou o manual num sistema com milhões de usuários. Esse é o verdadeiro ouro do conteúdo técnico. Esse é o exemplo perfeito. A documentação te ensina a usar a ferramenta, mas só a experiência te diz quando essa ferramenta vai quebrar sob pressão. Esse tipo de aviso prático, que previne um erro catastrófico, é o que transforma um simples tutorial numa mentoria de valor inestimável. E para que o pulo do gato funcione, ele precisa estar num contexto real.
Exemplos como o Fu e Bar são preguiçosos. Eles desconectam o aprendizado da aplicação prática. Agora, quando se fala de um gateway de pagamento, o conhecimento fica ancorado num cenário que a audiência reconhece. Isso torna o insight muito mais poderoso e fácil de lembrar. Seguindo para o quarto pilar, vamos falar da forma. Porque não adianta ter o melhor conteúdo do mundo se a entrega for fraca, né? A linguagem, o tom de voz, as escolhas das palavras, tudo isso é fundamental para construir e manter a credibilidade daquela persona de tech lead. Existem alguns comportamentos que destroem a autoridade na hora. Ler slides de forma monótona, pedir desculpas por ser técnico, isso passa uma mensagem de insegurança e até de desrespeito com a inteligência de quem assiste. Um público sênior não quer ser tratado com condescendência, eles querem profundidade. E essa frase resume a postura correta. Em vez de se desculpar pela complexidade, tem que abraçar ela. Isso valida não só o assunto, mas a própria profissão da audiência. É uma declaração de que estamos lidando com problemas difíceis e que é exatamente essa capacidade que nos torna profissionais valiosos. Isso eleva o nível da conversa na hora. Uma técnica muito poderosa é usar analogias com o mundo físico, como a gente vê aqui. Um load balancer é um conceito abstrato, mas um segurança controlando a entrada de uma balada? Isso todo mundo entende. A analogia não simplifica demais o conceito técnico, ela torna a compreensão mais intuitiva, mais memorável. E então, para que todo esse esforço? O quinto pilar é o objetivo final. E não se trata apenas de transferir informação. O jogo aqui é muito maior. O objetivo final é construir confiança e reputação. Não é sobre ter visualizações num vídeo, mas sobre se tornar uma fonte de consulta, uma referência para quem busca conhecimento prático e honesto. É um jogo de longo prazo, focado em construir uma comunidade leal, uma verdadeira tribo. Essa é a missão. Cada peça de conteúdo precisa ser uma ferramenta para o crescimento profissional de quem está assistindo. A sensação de sair melhor do que entrou, de ter aprendido algo que pode ser aplicado no dia seguinte para resolver um problema ou para se destacar numa discussão técnica. O foco é sempre o progresso de quem está do outro lado. E essa missão se cumpre com ações concretas. Reconhecer que os desafios são reais e difíceis. Fazer perguntas que estimulem a troca de ideias e, acima de tudo, reforçar constantemente que todos, quem apresenta e quem assiste, fazem parte da mesma jornada profissional, com as mesmas dores e as mesmas vitórias. Então, a questão final não é sobre criar conteúdo. É sobre a próxima reunião, o próximo code review, a próxima apresentação. A pergunta é como usar esses princípios para construir confiança e, de fato, elevar o nível da equipe. Porque, no fim do dia, engenharia de software também é engenharia de comunicação. O desafio está lançado.